Entramos na vida como uma dádiva e saímos dela muitas vezes como calhas que não serve pra quem viver sozinho não dá, pois todo mundo quer alguém. Todo mundo quer alguém, tem que confiar, todo mundo quer alguém que possa falar, mas quem não quer ninguém, só pra se achar e sempre são os ninguém, a silenciar, egoísmo, falta de compaixão, abandono, vida em solidão. Como seria viver sem o seu chão? Como seria morrer sem um perdão? Como seria estar sem teu alguém? Como seria passar, mas sem ninguém pra te falar? Você fez bem pra te livrar de ser refém. Como seria você sem aprender? Como seria você sem obedecer? Como seria você sem trabalhar? Como seria você sem festejar? Como seria o mundo sem o mal? Como seria a vida sem o banal? Como seria o humano sem o prazer? Como o ser humano deve viver? Como seria a gente sem um lugar? Como seria a gente abandonar? Como seria a gente sem uma mente? Como seria a gente e o consequente? Como seria nós dois sem o amor? Como seria o vencer sem o ardor? Como seria perder sem o tentar? Como seria tentar sem questionar? Como seria o tempo sem o relógio? Como seria sem o pensamento lógico? Como seria o vento sem a brisa? Como seria o fogo sem fumaça? Como seria o mar sem a maré? Como seria quadrúpede de dois pés? Como seria educado sem respeitar? Como seria respeito sem machucar? Como seria o sol sem sua luz? Como seria muitas pessoas sem Jesus? Como seria dominá-la do poder? Como seria as pessoas tendo conhecer? Como seria o rock sem a guitarra? Como seria amigo sem palhaçada? Como seria o funk sem sua batida? Como seria o desobedecer da sua filha? Como seria uma sociedade pensativa? Como seria o balé sem a sapatilha? Como seria político sem roubar? Como seria político sem roubar? Como seria se tivesse um hospital? Como seria um bom sistema educacional? Como seria se fosse fácil estudar? Como seria preguiça sem preguiçar? Como seria a natureza sem nós aqui? Como seria nós sem a natureza pra choque? Como seria os animais com o pensar? Como seria nós sem o prazer de machucar? Como seria o dar sem receber? Como seria dar um tapa sem outro ter? Como seria o dar sem o pensar? Como seria o dar só pra ajudar? Como seriam matadores sem sangue frio? Como seriam pastores sem palestril? Como seriam as flores sem seu aroma? Como seriam as dores se o país não fosse Roma? Como seria a morte sem o luto? Como seria o nascer sem o amor mútuo? Como seria a alegria sem um sorriso? Como seria se não houvesse paraíso? Como seriam as pessoas sem o inferno? Como seria um pai sem amor paterno? Como seria uma mãe sem o amor? Como seria um filho sem travessura, pô? Como seria eu se não deixasse emoção vir? Como seria eu se não conseguisse sentir? Como seria eu se não sentisse o rap? Como seria eu se não tivesse Deus aqui? Não teria sentido em viver. Não, só seria mais um deitado no sofá, comendo, bebendo, assistindo o Faustão. E isso eu não quero, pois tenho uma vida pra viver. Então vamos aproveitar, com ou sem sofrer, principalmente com as pessoas que fariam tudo por você. Se a vida é longa, vamos dar mais um rolê. Se a vida é curta, eu quero estar com você. Se é pra diversão, eu quero cantar e ouvir. E se for pra trabalhar, eu quero viver o rap.